Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje a gente vai falar sobre o tratamento de água, uma continuação ao vídeo de saneamento básico. Se você ainda não assistiu o vídeo de saneamento básico, ele está aqui no card, você confere depois. Bom, vamos lá. Por que existe o tratamento de água? Primeiro, porque as águas dos rios, dos continentes, não são próprias para consumo direto humano. Então, para isso, ela precisa passar por um tratamento específico. Esse tratamento específico livra essa água de contaminantes que podem causar algumas doenças, tornando-a potável e própria para o nosso consumo. E quais são as etapas do tratamento de água? A gente confere agora. Voltei. Coloquei um esquema bem simplificado de como ocorre o tratamento da água. E nós vamos ver parte por parte. Bom, na primeira parte a gente tem a captação da água do rio. Bom, gente, nessa primeira etapa é o processo de captação, onde a água do manancial, da represa, é bombeada, retirada desse rio, dessa massa de água e enviada até a estação para iniciar o processo. Agora, pessoal, na segunda etapa, a água passa por um espaço, por uma sala específica, onde ela vai receber 3 produtos: a cal, o cloro e o sulfato de alumínio. E agora a gente vê para que serve cada uma dessas substâncias. Agora, gente, na segunda etapa, assim que a água entra na estação de tratamento, ela recebe 3 produtos. A cal, que serve para corrigir o pH da água. A água vem muito ácida, ela precisa ficar um pouco mais neutra para poder agir essa substância que é o sulfato de alumínio. E o sulfato de alumínio, ele vai agrupar a sujeira em flocos maiores, porque a sujeira que vem na água do manancial são partículas muito pequenas e elas atravessariam filtros e não conseguiriam retirar. Então o sulfato de alumínio vai justamente fazer isso, formar flocos maiores para poder segurar essa sujeira. E o cloro é adicionado para eliminar micro-organismos, bactérias, protozoários, vírus que vêm na água para evitar a contaminação da população. Depois de receber essas substâncias que a gente acabou de falar, a água passa por uma espécie de labirinto onde vai ocorrer a floculação. É a terceira etapa do tratamento da água. Depois que são adicionados os produtos, essa água vai para uma espécie de labirinto e continua esse processo de floculação. Ou seja, o sulfato de alumínio continua agindo, formando flocos maiores de sujeiras para elas serem retiradas da água totalmente. Depois a água chega a um tanque chamado tanque de decantação. Nessa etapa, a etapa da decantação, os flocos de sujeira que foram formados na etapa anterior acabam se depositando no fundo desse tanque. Esse tanque é como se fosse uma piscina bem grande e bem profunda. E por ação da gravidade, esses flocos que são mais pesados acabam indo para o fundo. E a água que ficou por cima vai em direção ao filtro de cascalho, que é a próxima etapa. A quinta etapa do processo é quando a água passa por um filtro de cascalho. Bom, depois que a água passa pelo tanque de decantação, a sujeira ficou lá atrás, ficou no fundo do tanque, a água de cima passa para o filtro. Algumas partículas de sujeira ainda ficam dissolvidas na água, mas elas são muito pequenas. Por isso a importância da filtração. E por essas camadas de areia fina, areia média, areia grossa e cascalho, as partículas ficam retidas e essa água vai para um tanque próprio, já própria para consumo. Logo após a filtração, a água recebe novamente mais uma dose de cloro e também o flúor. E daqui a pouco a gente vê para que servem essas substâncias. Bom, depois da filtração, a água vai para um tanque onde já não tem mais contato com seres humanos, não tem mais visibilidade. E nesse tanque fechado, lacrado, a água vai receber mais um pouquinho de cloro para eliminar alguns micro-organismos que ainda possam existir e poder chegar às residências das pessoas livre de contaminantes. E também recebe uma dose de flúor, que é importante para a prevenção de cáries em crianças que ainda não escovam os dentes. Logo depois dessa etapa, a água já está pronta para ser consumida, água potável que vai para reservatórios municipais. E depois dos reservatórios, a água segue para ser distribuída por toda a população na cidade.
Bom, pessoal, por último, depois que a água recebe o cloro, recebe o flúor, ela vai ser armazenada em reservatórios municipais, espalhados pelas cidades e, por último, distribuída à população. Bom, é bom a gente deixar bem claro que esse método de tratamento é o tratamento mais simples de água e ele só ocorre quando a água dos mananciais, dos rios, estão em condições boas, ou seja, não existe contaminantes além da sujeira natural. Terra, dejetos de animais, folhas secas, então seriam sujeiras boas. Quando os rios têm muito mais sujeira ou contato com o esgoto humano, com mais contaminantes, o tratamento é um pouco mais específico e envolve o carvão ativado para reter mais partículas de sujeira e evitar o odor, tirar o odor dessa água poluída e a coloração. E depois que essa água é consumida, o que acontece com ela depois que ela vai pelo ralo? Bom, isso fica para o próximo vídeo sobre estação de tratamento de esgoto. E agora fica ligado que vem para vocês o desafio da corujinha. Voltei. Conseguiram decifrar o desafio da corujinha de hoje? Bem complexo, né? Então a corujinha perguntou para vocês qual é a função desses 4 elementos no tratamento da água. Então vamos lá. A cal serve justamente para corrigir o pH, ou seja, tira a acidez da água, deixa ela um pouco mais neutra. Porque a água vem ácida da natureza. E essa água ácida impede a ação do sulfato de alumínio. Ele é bem fresco, ele gosta de uma água bem tranquila, bem neutra. Então, a cal serve justamente para isso, corrigir o pH, deixar a água mais neutra ou menos ácida. O cloro é um desinfetante, vai servir para eliminar, então ele elimina micro-organismos. O sulfato de alumínio serve para fazer aqueles flocos de sujeira, agrupar a sujeira em flocos maiores para poder ser decantada e eliminada da água. Então ele forma flocos de sujeira, flocos grandes. E por último, o flúor é adicionado num dos últimos processos, numa das últimas etapas do tratamento da água, e serve justamente para prevenir cáries em crianças que ainda não sabem ou não podem escovar os dentes. Então, previne cáries. Certinho? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se gostou, dá um joinha, deixa o like, clica aqui no sininho para não perder mais nenhuma aula. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Compartilha com seus amigos, com seus familiares e até a próxima aula.